Bora, nação, acompanhar aqui a imprensa repercutindo as últimas informações do Flamengo, o mercado da bola, os reforços, contratações nessa janela de transferências visando Copa do Brasil, Libertadores e o restante do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se movimentando. Amanhã enfrenta o Atlético Goianiense. A imprensa repercute aqui todas as informações. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o like e vambora pro vídeo. Primeiro do Bolívar e o Botafogo entre os dois Bolívar. Então, se tem algum jogo que é mais indicado para você tirar a gente, é agora. E isso não é desrespeitar o Atlético e nem dizer que já ganhou de qualquer forma. Não é isso. É uma questão de você fazer a interpretação da tabela. São Paulo está nos dois também. Sim. Que hoje, vamos dizer que não está nessa prateleira, mas Tá de olho. tá de olho e tá bem. Tá sempre na cola ali do Então, G4. o único intruso brasileiro nisso tudo aí, o que mais repete nessa tela é Palmeiras, Flamengo e Botafogo e São Paulo. É muito louco. Pode assim. ser uma oportunidade interessante para o Gabriel. Porque assim, o Gabigol vem entrando bem nos últimos 3 jogos, dando boas respostas no trecho de jogo que o Tite escolhe para ele. Talvez diante dessa necessidade, seja uma boa oportunidade do Gabriel começar o jogo. Talvez esse final de semana, né, dentro de casa, acho que pode ser uma boa oportunidade para todos. E o Flamengo vai precisar. O Flamengo tem elenco justamente para momentos como esse. E me parece que essa é uma hora que o Tite vai ter que mexer bastante na estrutura. Então, já que a gente estava falando também do Palmeiras, que vai ter também estas semanas de loucura, Rafael Valente chegando conosco com as informações do Palmeiras, que enfrenta o Brasileiro, aliás, do nosso Sport Center. E a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, família. Sexta-feira, família. Calma, calma. Como diria Renato. Opa! Ai, vamos lá, ó. A reta final é do Sport Center. O Campeonato Brasileiro tá virando o turno, pronto. Aí agora pode ser reta final também, ué. É a última. Passou de 50%, já é a segunda metade. É isso. E depois da rodada no meio de semana, a classificação tá assim, ó. Botafogo na liderança, seguido de Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Vira a página aí pra gente. 11º colocado Vasco, seguido de Juventude, Internacional, Corinthians, Criciúma e Cuiabá. Zona de rebaixamento com Grêmio, Vitória, Fluminense e Atlético Goianiense. Muito bem, explicadinho tudo. Posto isso, a gente vai começar a girar a nossa reportagem para trazer alguns destaques deste fim de semana. Começamos com Pedro Henrique Torre, que traz as informações do Flamengo, que enfrenta o Atlético Goianiense. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço para todo mundo aí do estúdio, quem acompanha a gente nesse Sport Center. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu, reapresentação do elenco ao técnico Tite. Ganharam um diazinho de folga ontem, depois do triunfo sobre o Vitória lá no Barradão. Uma vitória muito importante mesmo nessa caminhada no Campeonato Brasileiro. Mas agora já tem que se concentrar, porque tem esse jogo no domingo contra o Atlético Goianiense, 16 horas, Maracanã. É o lanterna, mas o Campeonato Brasileiro não tem muito disso, né? Sempre muito difícil cada rodada, e aí depois já começa a maratona. Vai ter Palmeiras na Copa do Brasil, Brasileiro, Palmeiras de novo, enfim, depois vem a Libertadores com o Bolívar mais à frente, então não vai ter muito tempo de descanso não, porque começa a agitação de novo com os 3 torneios ocorrendo simultaneamente. O Flamengo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, porque o Pulgar teve um problema de gastroenterite e o Wesley, que teve um problema muscular, e ambos ficaram fora do jogo contra o Vitória, voltaram a campo, treinaram, então muito provavelmente vão estar liberados para o Tite no domingo no Maracanã. Já o Bruno Henrique, há algum tempo, vem se recuperando daquela entorse no tornozelo direito, fez alguma atividade no campo e ele vai se recuperando aos poucos, deve passar por uma transição física ainda, para depois ser liberado, enfim, para treinar com o grupo. Então deve demorar um pouquinho mais, talvez para quarta-feira, no jogo contra o Palmeiras. Amanhã mais uma atividade pela manhã no Ninho do Urubu. E aí o Tite e sua comissão podem observar se vão, de repente, segurar algum jogador, aquela minutagem que está excessiva nessa temporada. O Gerson e o Pedro, por exemplo, jogaram demais essa sequência aí da Copa América, foram muito utilizados, saíram muito cansados em vários jogos, então de repente o Tite pode pensar em dar uma segurada
por que não, é jogar com o elenco que tem nas mãos agora para ultrapassar essa maratona. Fora de campo, questão do Claudinho, o Flamengo segue lá, de olho, conversando, tentando, pensando com o Zenit na possibilidade de contratar esse jogador, mas sabe que é muito, muito difícil. Glaucia. Valeu, Pedro. Beijo, amigo. Obrigada. Boa sequência por aí, trazendo as informações do Flamengo. Enquanto o Pedro... sábado à noite jogo lá. Fábio Cunhado? Não, ele tá aí. O Fábio Luciano, não, porque o pessoal do patrocínio fica ali pressionando ele na hora do placar, entendeu? Não, o Botafogo nesse caso é favorito por jogar em casa, 2-1 Botafogo. 2-1 pro Botafogo. Não é o que a família vai torcer, né? 2-0 Palmeiras, foi do Pascoal? 2-1. 2-1. E o capitão ficou agora com Flamengo e Atlético Goianiense. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Olha o sorriso. É jogo no Maracanã, né? Que também foi atropelado pela arbitragem no meio de semana, hein? Também. Maracanã, 4 da tarde, 3-0 Flamengo. Ou seja, vai continuar tudo igual na parte alta da tabela, segundo vocês. Porque se cada um somar 3 pontos, não muda nada. Sim. O Flamengo continua aqueles 3 atrás do Botafogo com um jogo a menos, o Palmeiras enfrenta o Vitória e vai ficar tudo bem. Vocês conseguem prever quem de vocês tem mais facilidade em ter errado este placar? Porque assim, se você comparar Vitória... O Mauro tá certo. Você tá certo. Não, se olhar a qualidade que o Vitória tem até aqui, a posição que ele está, o Atlético Goianiense, para ir lá para o Maracanã, o Mancini chegou lá, conseguiu, achou que ia ganhar do Bahia, deu aquela confusão, empatou, conseguiu um pontinho. E você olhar o Cruzeiro, é o jogo mais difícil. Sim. Quem pode empacar aí no empate ou até perder, apesar de estar jogando em casa, é o Botafogo. Os outros dois são bem mais favoritos. Vão mudar o time porque tem vários enfrentamentos. O Flamengo vai mudar. Atlético Paranaense, Goianiense, você acha que vai ter moleza? Vai mudar. Não vai ser o Varela, vai ser o Wesley. Não vai ser o Léo com o Fabrício, vai ser o Davi Luiz. Não vai ser o Vina, mas vai ser o Ayrton. Pelo amor de Deus, vai pegar um Flamengo muito forte pela frente, seja um Flamengo, entre aspas, misto, poupado, mas a qualidade do Flamengo, do elenco, vai pôr um time muito forte. E o Palmeiras idem. Então agora, o Botafogo pega o Cruzeiro aí, que o presidente quer que jogue todo mundo... O Cruzeiro tem que ir pra cima. Eu fiquei confusa agora. O presidente quer que jogue todo mundo. Eu falei, é você? Não, o presidente do Cruzeiro. É o jogo mais complicado para os 3. Se os outros vão tropeçar, Flamengo, Palmeiras, não sei. Mas dos 3, quem pode errar, eu que dei o placar do Botafogo a favor, estou me arriscando mais a errar do que eles, porque é o jogo mais difícil. Entre os 3, você pegar o Cruzeiro do que pegar o Atlético Goianiense em casa ou o Vitória em casa. Com todo respeito a esses dois. Aí o Pascoal levantou, ele queria me enrolar, mas ele estava certo, né, Pascoal? O Cruzeiro não tinha centroavante. Agora tem Dinene e Caio Jorge. Sim. O Dinene voltou. Não, mas eu tô falando de poupar. Você queria me enrolar ali na hora do placar que você queria falar disso antes, eu não deixei. Mas assim, Flamengo e Palmeiras tem que poupar. O Botafogo também não sei se vai o time inteiro. Vai jogar com Bahia, Copa do Brasil também, né? Não sei se vai jogar o time inteiro. O Flamengo, como disse o Mauro, se tirar 11 e botar 11, não muda nada, porque é o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo está numa prateleira acima dos outros em termos de elenco. Quem fala depois vem a segunda. Não, só para eu saber se você tinha dito isso, que tanto fazia o Cruzeiro eu não sei quando joga, mas, por exemplo, o Cruzeiro pegou o Boca, né? Quando chegar na véspera do Boca, mas eu acho que é jogos para dia 13 ainda lá. Mas o Cruzeiro Você diz Sul-Americana? Não, a semana de Sul-Americana é a mesma de Libertadores, semana de 13, 14 e 15. Mas o Cruzeiro joga agora nessa semana? O Cruzeiro, eu acho que tá... Porque se for quem Olha, eu confesso a vocês que é muito jogo, eu ia dizer que estava fora, mas eu vou checar. Esse que é o problema. Fabrício me confirmou que tá fora, é isso? Tá fora, o Cruzeiro. Tá fora, o Cruzeiro tá fora da Copa do Brasil. É o Botafogo, depois pega o Fortaleza, pelo Brasileiro, o Atlético Mineiro. Aí o Cruzeiro já não precisaria... O Cruzeiro ele enfrenta o Atlético Mineiro no dia 10 de agosto e depois no dia 15 enfrenta o Boca. Então, aí entra a história que o Pascoal tá falando. O Botafogo... Tem um mata-mata. O Cruzeiro já não tem. Então o Cruzeiro pode ir com todo mundo que o presidente do Cruzeiro quer. Uns 8 Tem que ver como é que o vestiário vai reagir também. É importante esse jogo pro Cruzeiro, assim. Para entender como é que o vestiário vai reagir. Aí eu vou falar uma coisa para você. É uma outra coisa que eu guardo para mim. O presidente de futebol, de time de futebol, o dono de time de futebol, que é o caso do Pedrinho, ele não precisa ir todo jogo no vestiário. Sim. Ele não precisa ir todo dia no vestiário. Mas tem dia que ele tem que ir no vestiário. Sim. Esse é o dia que tem que ir, né? Se tem um dia para ir, é esse. Botafogo e Cruzeiro. E ele dá, primeiro, porque ele vai transferir para o treinador moral, respeito. Eu estou aqui porque eu respeito o treinador.
E outra Mas coisa. ele tem que verbalizar isso, né? Porque senão Claro, tem que o jogador entender ao contrário e falar, tá aqui escalando o time, não custa. Não, ele tem que, claro que ele tem que Ver se o cara verbalizar. escalou Falar que ele É só queria. estar. Aí é como ex-jogador, como ex-atleta, Porque é o né? seguinte... Assim, se eu fosse um dos caras que ele... Porque, assim, pra entrar um, tem que sair outro, né? Claro. Aí, se ele quer que 5 jogadores, 6 entrem forçado, tem 5, 6 que vão ter que sair do time. Eu imagino como esses caras que entregaram tanto pra ele, que colocaram o Cruzeiro na 5ª ou 6ª posição, que o Cruzeiro a gente pode falar que hoje aprende os melhores futebol, né? O melhor futebol, um dos melhores, né? Que a gente tá vendo no Campeonato Palavra é feia, Brasileiro. mas é futebol, É, gente. isso aí, Tá eu fiquei meio na dúvida. Pode ir. Futebol mesmo. Pode ir Agora que tá veio, certo. agora veio eu dirigindo o caminhão. Agora eu veio dirigindo o caminhão, falei, vou ficar Isso a na gente falar, mas é Mas futebol é isso, assim, mesmo. esses caras que entregaram tanto pro presidente, pro Pedrinho e pro Cruzeiro também, como é que ele vai olhar para esses caras? Não é nem olhar pro treinador, porque o Dos treinador... lados de Palmeiras e Flamengo agora, porque o Botafogo tem o jogo contra o Bahia, a gente sabe que vai precisar ali fazer alguns ajustes para essa partida, mas acho que o enfrentamento, Pascoal, Palmeiras de e Botafogo, Palmeiras e Flamengo é só Palmeiras- quarta-feira. É, mas antes cada um tem um jogo já pensando nesse jogo de quarta-feira. Bom, a senhora já está antecipando o jogo que a gente vai ter no meio fim de semana, é Já isso? começou. Eu tô entendendo. Oh. Eu tô entendendo. O Palmeiras vai jogar sábado, no início da noite, em casa contra o Vitória. Vai ter um dia mais que o Flamengo para descansar, é isso? Também essa é uma realidade. Mas o jogo é no Maracanã, o primeiro, o segundo jogo é no Allianz. Perfeito? Sim. Na Copa do Brasil. O Palmeiras não sabe se vai usar todo mundo. O Rafael Veiga não joga. Terceiro cartão amarelo. Esse aí já está sabendo que não vai jogar. Perfeito? O Palmeiras tem uma ideia de alguns jogadores que estão naquela fase. Tem um scanner, você sabe que. Você já viu isso aí? Não. O cara entra num scanner. Ah, sim, para ver qual é a Para condição ver física dele. quem é que está com a musculatura mais vermelha. Se tiver mais vermelho na musculatura, eles acabam tirando o jogador para evitar um desgaste ou evitar uma contusão. A volta de alguns jogadores importantes, né? Como o Estevão e como o Mike, que já estão à disposição, né? Veja que em 8 dias o Estevão está zerado, é um garoto que tem tudo para evoluir e ele, para mim, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Então, não sei se ele vai jogar... O goleiro sempre... Tem alguns jogadores do Palmeiras que você não consegue tirar, né? O goleiro, o Gomes... O Aníbal... Zé era assim antes da lesão, né? O Aníbal... Agora eu já não sei. O Aníbal Moreno, que não sai, só sai se tiver muito machucado. E o Dudu. Esses caras não gostam de sair do time. Mas o Dudu tem entrado, né? Não tem nem... Quem? O Dudu tá começando o jogo já. Esses dois últimos jogos... Não, então, é verdade. Os dois últimos jogos o Dudu ele começou. Mas Então, não fica os 90. nem ele, nem o Felipe. Porque o Felipe Anderson, claramente, até uma entrevista dele que eu tive observando, ele fala claramente, eu ainda não estou no melhor momento físico. Sim. Né? Porque ele está vindo nas chamadas férias europeias, né? E está voltando ao seu condicionamento. Daqui a alguns dias ele vai entrar no melhor momento físico. O Dudu também não está no melhor... O Dudu não está no melhor momento físico e técnico. Porque o Dudu joga muito mais do que ele está jogando. Sim. Mas ele precisa estar bem fisicamente para poder executar todos os movimentos que ele sabe executar. Então, é uma outra questão. Centroavante, vai o Rony ou vai o Flaco? Qual que jogar, o outro vai jogar contra o Flamengo. Contra o Flamengo é melhor botar um centroavante de velocidade ou um centroavante de presença na área. Então, essas discussões dentro do Palmeiras... Depende de quem vai jogar do outro lado, né? Para entender. Do Flamengo, se você... depois a gente fala do Flamengo. Não, eu já quero inclusive embolar tudo e você me suscitou uma coisa aqui. Ô, Mauro, o Flamengo tem mais preocupação porque joga um dia mais próximo da partida da Copa do Brasil? Ou pra você não, isso não modifica as estratégias? A gente só vai saber na entrevista após o jogo, se o time não jogar bem, o Tite vai falar que isso pesou. O Abel falaria com certeza. Eu acho que é um ponto de consenso, né? Que todo mundo fala que um dia mais de descanso, tem aqui um ex-jogador, faz diferença. Não vai acontecer só com o Flamengo e Palmeiras, não, gente. Tem 10 times na Copa do Brasil. Sim. São Paulo tem o Goiás para enfrentar. Enfim, todo mundo. Um vai jogar sábado, outro vai jogar domingo. O Bahia joga sábado, o Botafogo também. Isso. O Fortaleza joga sábado.
Fluminense joga domingo. Quem é o adversário do Fluminense? Aí eu tenho que abrir a outra. Agora, né? A outra... Você fala lá depois? Não, eu tô falando na Copa do Brasil. Aí eu tenho que abrir a outra tabela que eu não vou saber todo mundo de cabeça. Eu vou te o Galo falar joga aqui. domingo. Você quer quem? O Fluminense? Não, todos eles, O pra gente Juventude. entender. Fluminense é o com Juventude joga Juventude. sábado. O Fluminense e o Juventude vai ter a mesma coisa. Grêmio e Corinthians jogam que dia? Os dois? Grêmio joga no domingo, o Corinthians joga no domingo. No domingo. No mesmo horário, inclusive. Bahia e Botafogo, você já falou aí. É. O Atlético Mineiro joga com o CRB, que não está nessa parada. O São Paulo, que vai a Fortaleza, não sei também se não vai poupar, pega terça-feira o Goiás. O Fortaleza joga amanhã. Não, mas o Fortaleza está fora da Copa do O Brasil. São Paulo joga com o Fortaleza amanhã e depois joga na Copa do Brasil terça, mas aí é com o Goiás. Mas enfim, é outro que vai pensar nesse negócio de poupar. Flamengo mas agora, e Fluminense. respondendo sem a brincadeira do Tite aí, é óbvio que nesse calendário apertado e no agosto que os dois terão, que é só pancada, primeiro 3 vezes eles juntos ali, né? E aí escapa disso, pega o Botafogo, escapa, pega São Paulo, escapa. É óbvio que um dia já faz diferença, 24 horas. Então, assim, seria interessante, e não só para esses dois, para outros todos que vão se confrontar, que se possível fosse, sim, no mesmo horário, inclusive, no mesmo dia, para não ter reclamação. Eu acho que faz diferença. Ah, mas o Flamengo vai jogar em casa. Mas e daí? Vai jogar em casa um dia mais cansado do que o Palmeiras. Não dava para ter feito... Se a gente for olhar ali, será que não dava para ou o Palmeiras ter jogado domingo ou o Flamengo no sábado? Para evitar esse tipo de coisa? Ou quem faz a tabela do Campeonato Brasileiro é uma outra entidade diferente daquela que faz a do Copa do Brasil? Não, né? É a mesma federação, confederação? É a mesma CBF. Então, gente, assim, porque depois quem perde dá sempre uma choradinha mesmo. O Abel, eu brinquei com o Tite, mas o Abel Ferreira, então, ele cansa de falar. Ele fala que 24 horas... Faz muita diferença na recuperação, na preparação, mas principalmente na recuperação, por mais que hoje ele se recupere de uma forma muito mais rápida e saudável do que na época do Fábio, que precisava de tempo e metia aquele gelo e não sei o quê, né? Falava, piscina no outro dia e tal. Hoje existem uns processos melhores e mais rápidos, mas faz diferença. Um ficou mais descansado. Enfim, mas não acredito que isso vá decidir o jogo, né? Mas que devam poupar, eu acho que eles têm adversários que permitem. Sim. Se você olhar a sequência, só tem agora para poupar. Vitória e Atlético Goianiense, né? São os adversários de lado a lado. E depois vai poupar que horas? O Flamengo e o Palmeiras? Quando for pegar Botafogo? Quando for pegar Palmeiras de novo? Não. Ah, mas esse Palmeiras é pelo brasileiro, então tudo bem. Não sei. Os dois têm adversários de zona de rebaixamento. Para você fechar, capitão, essa informação. Dani, eu acho que é importante você olhar para isso também. Acho que os times têm qualidade de elenco para você segurar alguns jogadores. Uns caras que você sabe que vão ser mais exigidos nesse confronto maior, dar um tempo de descanso. Os dois jogam em casa, né? O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Então, assim, o fator casa também tem um impacto, né? Sabe, motivação em arquibancada, pressão, enfim. Então, usar isso também a seu favor. Você poupa os jogadores, usa o fator casa também como algo positivo. Até como o Mauro falou, Pascoal, né? A sequência desses times aí pra frente, de repente vai ser mais complicado de você poupar. Com todo respeito ao Vitória, enfim, ao Atlético Goianiense, que vivem uma briga na tabela. Mas, assim, são elencos mais qualificados, né? Tem jogadores que podem entrar e suprir ausências. O Fábio, o fator se casa tem jogo também. Que dá para perder, inclusive, é esse. Sim. Porque depois eles vão entrar no meio. Depois não, se eles perderem, deu tudo errado, eu poupei, deu. Sim. Eles não podem perder em agosto. Perder os outros. Eles têm que ganhar tudo. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, não é que vai... E assim, nação... Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as últimas informações do Flamengo, projetando também a partida contra o Atlético Goianiense, os próximos adversários do Flamengo também, né? Palmeiras enfrentando o Vitória em casa com alguns desfalques. Vai poupar? Será para enfrentar o Flamengo na quarta-feira? Pois é, tem toda essa situação aí, né? O Gabigol mudando sua postura e voltando a ser visto como importante no elenco do Flamengo, né? O atacante tem contrato somente até o fim de 2024. Desde a partida contra o Cuiabá, se eu não estou enganado, ou contra o Fortaleza, ele tem atuado bem. 4 partidas aí seguidas ele entra e tá dando resposta. Fez um gol contra o Fortaleza que não estava legal. Ajudou bastante contra o Criciúma, contra o Cuiabá. Também empatou, né, contra o Cuiabá, mas ele entrou bem contra o Criciúma. Fez o gol de pênalti ali que fez a virada. E também contra o próprio Vitória, o Gabigol deu um passe espetacular para o gol de
Carlinhos, que também foi muito eficiente, uma bela finalização aí do Carlinhos também. Bom, em conversas com o Flamengo, o Claudinho voltou a ser relacionado pelo Zenit lá no Campeonato Russo. Vai enfrentar lá o Rubin Kazan fora de casa neste sábado, né? Tá tudo certo entre o jogador e o Flamengo, mas o Zenit é o entrave, né? Falta o convencimento dos europeus para a negociação sair do papel. Pulgar e Wesley de volta, né? Para essa partida contra o Atlético Goianiense. E aí a provável escalação: Rossi, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, Alan ou Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético Goianiense neste domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. O Jorge Jesus deu aval para a saída do Michael do Al Hilal. O Flamengo pode tentar repatriar aí o atacante, isso porque eles querem abrir espaço de estrangeiro, né, lá no clube saudita, e também querem a contratação do Vitor Roque. E com isso o Jorge Jesus pode estar ajudando o Flamengo aí, né? O Michael que tem um acordo verbal com o Flamengo, com o Marcos Braz, de dar prioridade ao Flamengo, né? Quando voltar. O que acontece é o seguinte: o Michel tem contrato até junho de 2025. Se eles ficarem empurrando isso, o Michel vai sair de graça daqui a pouco. Então, talvez seja mais interessante negociar agora e liberar o jogador agora, né? Porque o contrato dele vai até daqui a um ano, junho de 2025, né? 11 meses aí para encerrar o contrato do Michael com o Al Hilal. Coloca aí a sua opinião nos comentários. O que você acha do Michael no Flamengo? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like e até o próximo vídeo.